Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais um Pride Talks. Hoje vamos conversar com uma pessoa aqui que vai trazer informações muito bacanas do mercado de tecnologia. Ele que é o Andreas Hartmann, presidente do CEPROSC, que representa todas as empresas de tecnologia aí do estado de Santa Catarina, né? Com exceção de algumas regiões e cidades, né, Andreas? Seja bem-vindo aí, Andreas. Isso aí, obrigado, Fernando. O CEPROSC representa 277 municípios do estado de Santa Catarina, então a grande maioria das cidades, com exceção de Florianópolis e região, e Joinville, ali, a cidade de Joinville em si, né? Então, é uma missão importante que a gente tem aí como CEPROSC, representar essas empresas e todos os seus funcionários que estão juntos aí. Que legal, Andrés. Explica pra gente assim um pouquinho, né? A gente sabe que o CEPROSC representa as empresas de tecnologia, mas o que é o CEPROSC? Qual é a finalidade dele, né? Como que ele atua no mercado? O CEPROSC é um sindicato, a parte patronal, uma associação patronal, né? Então as empresas elas se reúnem atrás dessa entidade para negociar coletivamente ações com os funcionários, com o lado laboral chamado, né? Então ele vem com essa parte de regular isso e convencionar algumas coisas. Como é que vai se trabalhar com férias? Como é que vai ser banco de horas? Ter alguns acordos disso. Aquilo que uma lei não abrange, ela pode ser convencionada por ali. Então, uma série de coisas elas são convencionadas por ali. E o CEPROSC ele nasce lá em 1986 justamente para isso. Então, para ter essas relações, organizar isso pelo lado patronal, no caso, né? Uhum. Então ele tem uma função aí legal, né? O que o sindicato decide, os dois sindicatos sentam e concordam, a regra vale, né? Então é importante realmente a participação, né, dos empresários para que a gente tenha um setor cada vez mais competitivo, né? Ela vale como lei. Uma convenção coletiva ela vale como uma lei. Então, se ali for estipulado certas coisas, por exemplo, uma redução de um intervalo entre jornadas, é reduzido ou é aumentado, as empresas desse setor, elas precisam cumprir aquilo. Então, é importante que as empresas saibam disso, que elas tenham conhecimento do que está em vigor, para que elas possam cumprir isso e para que elas também façam a coisa correta. Isso vai evitar problemas trabalhistas, por exemplo, lá para frente, por um mero desconhecimento. De repente, a empresa ela está querendo fazer as coisas corretas, mas ela desconhece que existe uma convenção dessa, por exemplo, né? Então, ela não está cumprindo algum requisito lá. Há um vale alimentação que não está no valor que deveria ser ali, por exemplo, tá? Isso está convencionado ali, então elas precisam saber disso para evitar. Uma empresa sadia, ela vai saber disso tudo. E isso até é uma característica das empresas que são associadas do CEPROSC, muitas delas são empresas que têm 30, 40 anos de vida, né, com um país em que as empresas normalmente têm pouca idade. A gente vê que empresas associadas são empresas longevas. Então, eu só acho que tem alguma coincidência aí que é um pouquinho maior do que isso, porque elas estão engajadas, estão preocupadas em fazer aquilo que tem que ser feito realmente, né? Sem dúvida. Inclusive, o próprio CEPROSC tem a consultoria, a assessoria ali que ajuda a empresa, né, nessas tomadas de decisão, né? Como é que funciona isso? A gente tem um assessor jurídico que sempre está ali olhando essas questões, né? Então ela pode ser acionada pelas associadas para tirar essas dúvidas. Então é um advogado, nesse caso, já com bastante experiência, com muito tempo de jornada ali, que conhece bastante da área e que pode dar as orientações melhores. Eu posso fazer isso, posso fazer aquilo. São às vezes dúvidas pequenas, mas que tem um grande impacto, né? E essas dúvidas elas acontecem às vezes numa empresa muito pequena que não conhece como é que a coisa funciona, ou pode ser numa grande empresa também que diz assim, como é que eu devo agir aqui, qual é o melhor entendimento, né? Não tem um corpo jurídico para isso. Então isso pode ser acionado, faz parte de quem é associado ter acesso a essa assessoria jurídica gratuita dentro dessas informações, no caso, né? André, você também, além de ser hoje presidente do sindicato, do CEPROSC, né, sindicato patronal, você também é um empresário do setor, né, até porque é um pré-requisito para ocupar um cargo na diretoria ser um empresário do setor de tecnologia. Então, como empresário, certamente tu viu vantagem e está no CEPROSC.
Também tem, eu entendo, né, que o CEPROSC ele vai muito além da questão legal, né, de cumprir ali os acordos, né? Ele hoje ocupa um papel, inclusive, de network entre os empresários do setor. Ele ajuda na questão da formação de mão de obra. Então, o CEPROSC vem ocupando um protagonismo assim além daquilo que era previsto quando foi criado inicialmente, sim, né? Sim, especialmente nos últimos anos, eu acho que isso vem aumentando muito, né? A gente poderia ficar aí numa redoma, né, e tratar da questão de relações trabalhistas exclusivamente e ok, a gente está fazendo o principal da nossa missão, do que está no nosso estatuto, né, mas a gente vem trabalhando em mais coisas. A formação de mão de obra é uma questão que lá em 2020, plena pandemia, faltou muita mão de obra, então vamos fazer algo mais do que a gente formar poucas pessoas, a gente precisa ter mais gente, mais em volume maior, né? Então existem N programas de formação de mão de obra por aí afora e todos eles são importantes, mas a gente viu que a gente tinha que dar uma escala maior para isso e a gente conseguiu fazer isso através do programa Jovem Programador, onde aí a gente forma mais desenvolvedores, a ideia é formar programadores, desenvolvedores, né, ou programadoras no caso, e que aí a gente possa abastecer o mercado com mais pessoas para que a gente possa ter as nossas empresas com os projetos andando. A gente precisa de mão de obra, ou cabeça de obra, ou como a gente, né, uma cabeça pensante para fazer o projeto. E então, com isso começa esse movimento do programa Jovem Programador, né, que foi para o estado inteiro e algo que não se imaginava há 10 anos atrás fazendo algo nesse sentido. Né? Como é que foi criado esse programa Jovem Programador? Como é que isso surgiu, né? O CEPROSC faz isso, essa capacitação, tem parceiro para fazer? Como é que funciona isso? Lá no começo veio a ideia. Não adianta eu fazer uma turma com 30 pessoas ou 50 pessoas aqui, porque não vai resolver o nosso problema das associadas aqui, né? Qual que é a nossa capacidade de fazer isso? Então a gente foi procurando parceiros aí, né? E a gente acabou encontrando no Senac o parceiro que pode fazer essa formação para a gente, né? Então o parceiro que já tem os professores, que já tem um laboratório, que tem uma estrutura educacional, que tem condição de dar um diploma, de dar um certificado sobre algo, né? Então a gente achou através dele esse parceiro para isso. E a gente fez uma junção muito boa, junção de pegar a ideia das empresas, de quem está precisando dessa mão de obra, dessas pessoas, traz gente para cá e pega o Senac, que tem toda essa parte de formação. E conseguimos fazer ali um bem bolado aí para justamente oferecer isso até de graça para a grande maioria das pessoas. Gratuitamente? Gratuitamente. Existe um programa do Senac que é um programa de gratuidade, com pessoas que têm até renda per capita de até 2 salários mínimos. Então, soma o salário de todas as pessoas, divide pelo número de pessoas da família. Se isso der menos do que 2 salários mínimos, ela tem acesso ao curso de forma gratuita. Então ele fica acessível para pessoas que talvez não teriam acesso a isso de uma forma natural. Até porque a gente sabe que esses cursos na área de tecnologia não custam barato, né? Então para a pessoa entrar, ela já tem que estar numa condição financeira um pouco melhor para poder bancar. E com uma gratuidade, com uma qualidade do Senac, tu acaba realmente atraindo muitas pessoas para o mercado de tecnologia, né? É uma forma de descobrir novos talentos aí, né? Sem dúvida. Gente que talvez não tem nem computador em casa, né? E que aí ela tem condição de ter uma formação sólida, boa, né? Isso, o que não tem em casa, de repente, ela está acessando lá no Senac, em um computador, num laboratório, ela tem acesso a isso, tá? Isso é bacana demais. Assim. O que a gente percebe também, né? É que o mercado de tecnologia, ele é uma oportunidade e ele é visto com muito bons olhos para as pessoas para uma mudança de vida. E muitas vezes a renda familiar, quando um jovem, um programador novo desse, né, a gente já vai abordar essa questão do jovem, quando ele entra nesse mercado e ele é contratado por uma empresa, muitas vezes ele passa a ter a maior renda da família, né? Então tu consegue subir a renda da família porque tu está dando a oportunidade de realmente mudar de profissão. Tem muito a questão da transição de carreira que acontece aí também, né? Pessoas que às vezes não têm mais perspectiva onde está e consegue com o jovem programador
fazer essa transição de carreira. Então é um programa também de caráter social, né? Sim, muito, né? Questão de transição de carreira. Hoje em dia é diferente de, sei lá, 50 anos atrás. Você se formava mecânico e você passava a vida sendo mecânico, por exemplo, né? É um processo em que se tem várias profissões durante a vida, muitas vezes, né? Uhum. Então tem pessoas aí na casa dos 30, 40 anos, principalmente, que estão muitas vezes mudando, que não ficou satisfeito com o que estava fazendo até então, e é uma oportunidade. Então a gente considera jovem aí, né? O foco principal são jovens, sim, né? Dos 16 até o infinito aí, né? Mas há ali uma faixa, principalmente nos 30, 40 anos, por ali, que tem gente mudando de carreira, né? Como tu falaste da questão de salários, realmente é muita gente que acaba entrando no primeiro emprego, com vale alimentação, com salário, com benefícios, etc., que realmente tem uma mudança de vida total em relação à situação que eles estavam vivendo até então, né? Isso é muito bom de ver famílias tendo uma perspectiva nova, pessoas tendo uma perspectiva nova. E eu diria assim, entusiasta que sou, é uma área empolgante, né? Se você se dedicar e quiser, você vai continuar a vida inteira estudando e tendo coisas novas, né? Sempre de novo coisas novas. Então, não vai ficar estagnado. Se você não quiser, você não fica estagnado. Então, você começa com um jovem programador, mas você vai dali para frente fazer evoluir a tua carreira, né? Até essa questão da palavra jovem programador, eu estava conversando com o Pereira, né? Foi pensado inicialmente realmente aquele aluno que está saindo do ensino médio e entrando na carreira. Sim. E ao longo dessas 4 edições que já estão acontecendo no Jovem Programador, o que se percebeu foi que tem muitos profissionais que já estão no mercado em outras funções e encontraram no Jovem Programador uma oportunidade para mudar realmente, porque estão descontentes. E a grande vantagem disso, que a gente percebe, é que a parte de hard skills desses profissionais muitas vezes já estão bem desenvolvidos, né? Porque já sabem do compromisso do trabalho, pode assumir responsabilidade, é aquele profissional maduro que já sabe dizer claramente o que ele já sabe ou não fazer, então ele assume uma responsabilidade que de fato consegue entregar. Então isso também é um diferencial, né? Às vezes quando a gente conversa com as pessoas sobre o jovem programador, imagina-se realmente só aquele profissional que está no início de carreira, que também é importante, que tenha a oportunidade de entrar. Mas também tem ali oportunidade para as empresas recrutarem, né, e selecionarem profissionais e já tem uma maturidade. A gente teve a oportunidade de conversar com algumas pessoas que estão fazendo jovem programador e é surpreendente, desde professor de educação física, engenheiro civil, então tem muitos cases legais, né? Sim. E é muito interessante. André, a empresa que está assistindo a gente aqui, vendo esse vídeo, né, que quer participar do jovem programador, como é que funciona? Como é que ela pode participar? O jovem programador ele é aberto, então a ideia é que muitos possam participar disso como patrocinadores, né? Mais do que colocar uma verba, é ser algum apoiador, alguém que está junto, alguém que compra isso, que coloca a marca dele ali dizendo assim, eu sou socialmente participativo nisso daqui, né? Então ele pode se virar um patrocinador, isso vai ter uma taxa, um valor para pagar anual sobre isso para cada edição, é um valor bem acessível, tá? E trocando em miúdos assim, talvez o salário de um funcionário de um mês só paga o patrocínio, tá? Para você aparecer, para você às vezes escutar uma história super boa sobre isso, né? Então a ideia disso é porque existe a gratuidade no Senac para formação desses alunos, a gente precisa atrair, a gente precisa com que essa mensagem chegue lá, porque os alunos se inscrevam para uma próxima edição. Então essa é uma verba que a gente precisa de patrocinadores para isso, né? Então ele pode falar conosco sobre isso e facilmente aderir a esse projeto. Ele vai fazer parte, conversando com os alunos, expondo a sua marca lá, tendo uma conversa específica com eles em algum momento, por exemplo, eventualmente fazendo uma visita dos alunos daquela cidade na empresa, e fazer parte desse processo todo, tá? Ele realmente a empresa é vista de uma forma diferente, né? Consciente, como devolvendo algo para entra a questão de ESG, né? Então é importante também essa questão, e o que a gente observa também, gostaria que falasse um pouco sobre isso,
que tem empresas que aproveitam mais essa mão de obra, né, que contratam bastante do jovem programador, mas também tem vantagem para aquelas que não contratam tanto, né? Gostaria que você falasse um pouquinho disso para a gente. Eu costumo fazer a alusão, né, à questão que a gente precisa plantar árvores hoje para a gente ter sombra lá na frente. Né? Então, se agora eu não estou precisando contratar, é importante que eu tenha a visão de continuar plantando árvores aqui, ou seja, plantando profissionais, começando a criar profissionais para a gente ter lá na frente. Então, mas eu não estou precisando contratar. Continua patrocinando, esse é um processo contínuo. Só porque eu não tenho alguém agora para contratar agora, eu vou deixar colocar a criança no ensino fundamental. Isso não pode ser assim, né? Então, tem que ter essa visão de um programa contínuo de formar sempre de gente, porque também tem gente saindo de carreira porque está se aposentando e tal, né? Então, disso sempre continuar. Então, o foco não é eu tirar ali e contratar. Isso é uma coisa que, se der certo, tá ótimo. É bacana pra caramba, é ótimo, né? Mas se eu também não estiver contratando, é importante que eu continue junto nisso daqui. Porque se eu não estou formando para mim, se eu não estou contratando para mim, eu estou contratando para o ecossistema. Né? Então, se uma outra empresa está precisando, ela pode achar ali um funcionário bom, e o próprio Pereira fala disso, né? Se não pegar do meu funcionário aqui, já tá bom, né? Sim. Então, se eu formei um que foi pro concorrente, por exemplo, show de bola. Tá tudo certo. Tá certo. Senão tu acaba também perdendo o teu talento, né? Porque também, na falta de mão de obra, né? A gente sabe que hoje a gente concorre com o mundo inteiro, né? Então, não necessariamente tu vai perder um funcionário para uma empresa brasileira, tu pode perder para uma estrangeira, né? Então, a gente precisa formar. E não é nem uma questão de perder também, né? É uma questão de dar oportunidade para as pessoas se desenvolverem, né? Então, o setor de tecnologia é um setor que permite as pessoas se desenvolverem. E o que eu percebo muito, né, no empresário da área de tecnologia, que eu considero bastante diferenciado, é essa visão. Eu sinto que o empresário do setor de tecnologia ele tem essa visão mais colaborativa, né, de plantar, muitos receberam oportunidades também e reconhecem isso. Eu já tive casos de patrocinador de jovem programador que me disse, eu passei pelo Entra 21, que também é um programa que forma pessoas. Então, poxa, alguém me proporcionou isso. Eu quero ser um patrocinador agora para poder proporcionar isso para outras pessoas também. Então, é uma mentalidade diferente, né? E, poxa, reunir todo mundo, todo esse pessoal no mesmo intuito, é muito bacana, né? Sim. Eu sou talvez sonhador, né? Eu quero mais ainda disso, né? Que a gente consiga se unir mais, porque eu entendo que a gente consegue fazer mais, a gente consegue colocar Santa Catarina, pelo menos, mais no mapa ainda com tecnologia, por exemplo, né? Então a gente pode fazer mais. Muitas dessas situações são alguém que teve uma oportunidade, ele é grato e ele quer proporcionar isso para mais alguém, né? Então, se a gente for fazendo isso em alguns aí, você vai ver que quase todo mundo teve uma oportunidade, né? Eu tive uma oportunidade lá em 1980 e alguma coisa, tive uma oportunidade de fazer um curso praticamente gratuito numa CETIL, né? Se eu não tivesse tido essa oportunidade lá, onde é que eu estaria hoje, talvez? Exatamente. Né? Então, isso são coisas que a gente não enxerga muitas vezes, e que são pequenos gestos que mudam vidas, que podem mudar economias, que podem mudar estados, cidades, né? Isso é muito bacana. Show de bola. Com relação também ao jovem programador, até para as pessoas entenderem, ele é um curso que ele tem um ano letivo, né? Ele acontece durante um ano, então ele não é um curso rápido, né? Ele é um curso e ele consegue fazer uma boa base justamente por causa disso, né? Como é que funciona essa dinâmica com o Senac, esse prazo? O que é ensinado nesse curso também? Pode falar um pouquinho para a gente sobre isso? Resumidamente, assim, a gente tem um processo de inscrição, normalmente começa no final de dezembro até fevereiro, por ali mais ou menos. Em março, mais ou menos, começam as aulas. Ali existe um workshop de lógica de programação. É mais ou menos assim, para saber se a pessoa que se inscreveu, ela tem aderência àquilo, né? Quer dizer, a pessoa, eu quero virar programador, mas quando faz um curso desse, de repente diz assim, esse troço aí não é para mim. Não é para mim. Então, a pessoa que ela já é direcionada para, assim, pensa bem aqui. Então, por outro lado, assim, quem quer vai dizer assim, é isso mesmo que eu quero, né? Ele passa depois por um módulo de desenvolvimento de sistemas, que seria mais assim, lá, um board, por exemplo, né? Um ERP, um sistema mesmo de
que roda no Windows, por exemplo, e tal, um sistema. Então ali muitos conceitos desses, as linguagens que são ensinadas ali, elas variam de cidade para cidade, como a gente está em 21 cidades, então existem lugares que tem mais uma linguagem ou outra, então isso varia. Essa é então a primeira parte ali. E a segunda parte é desenvolvimento web. Então, o que roda no browser, vamos dizer assim, é essa segunda parte. Isso forma aí algo em torno de 420 horas aulas, né? Poxa, bastante coisa, né? Bastante. É com recurso, é com substância, né? Não é que a pessoa sai de lá agora um profissional que sabe tudo, mas ele tem uma boa base para sair fazendo alguma coisa. Já chega na empresa ajudando. Ajuda. Isso é importante, né? E o Senac, ele tem uma excelência no seu treinamento, tem uma qualidade, né? Uma coisa que eu percebo também, Andrés, é que muitos professores que dão aula no Senac são, inclusive, patrocinadores do programa. Né? Isso eu acho muito bacana, porque assim, a gente que passou por uma formação superior, muitas vezes o professor ele se dedicava exclusivamente a dar aula, e ele estava um pouco distante daquela realidade do mercado. E ali, se tu tens um patrocinador, uma empresa ativa no mercado, ele está na sala de aula ensinando, ele está ensinando exatamente aquilo que está acontecendo no mercado, né? Então eu acho muito interessante isso, né? Esse é o momento também, por exemplo, no patrocinador entrar nisso. Você pode, com um evento desse, que é uma talk, né, de 1 hora mais ou menos, impactar a tua plateia ali de uma forma muito positiva. Esse é um exemplo, né? Não é nem ser o professor lá dentro do Senac, por exemplo, né? E tem os outros que eles têm a sua vida profissional no dia a dia, eles trabalham em alguma empresa que não seja de educação e no período da noite, por exemplo, dão aula, porque gostam daquilo, porque querem compartilhar o conhecimento e tal, né? Então, inclusive alunos do Jovem Programador já viraram professores depois também. Que legal. Então, já fizeram o ciclo aqui de passar pelo Jovem Programador, professor, né? Já virou professor na sequência. Na sequência. Né? Quando é picado pelo mosquitinho ali, ele quer levar adiante, né? A empresa que hoje quer patrocinar o Jovem Programador, né, ela faz o contato com o CEPROSC, né, entra em contato tem os contatos no site e tudo mais, e ela pode ser uma apoiadora, ter uma apresentação também para que ela conheça melhor o programa, né? Sim. Como é que isso acontece? Sim, a gente pode oferecer isso. Existe um site, jovemprogramador.com.br, jovemprogramador.com.br, ou jovemprogramadora.com.br, para todos os gêneros, né? Todos os gêneros, todas as idades de jovens aí. Lá você vai poder ter mais informações sobre isso, pode pedir mais informações também. Ali vai ter uma apresentação com alguns números de impactos, de pessoas impactadas, de valores investidos, quando é que vão ser feitas as inscrições, qual o valor que o patrocinador vai se comprometer. Quanto maior a empresa, maior o número de funcionários, maior o valor que ele vai se comprometer. E esse processo também, ali tem um vídeo com alguns depoimentos do que aconteceu já, de pessoas que foram impactadas, que foram contratadas, enfim, para ter uma visão sobre isso. Um PowerPoint não, né? Hoje a gente usa Canva, usa outras ferramentas aí, né? Mas enfim, uma apresentação aí que é rapidinho. E assim, eu desafio, Fernando, que isso vá para a alta gerência da empresa, vá para a alta gestão, para o empresário, para o diretor, para que mais pessoas entendam isso, porque assim, eu duvido que um empresário com visão, ele não vai dizer assim, eu preciso estar junto nisso, porque ele vai ver que isso ali é importante. E os números, né, do Jovem Programador, eles são impressionantes já, né? São 4 edições já, né? 4 edições, são quase 15 mil inscritos, só nesse ano são 1.000 e poucas vagas, 21 cidades do estado inteiro, então desde do sul até o oeste, 31 turmas, são números impressionantes. Então, o investimento através do Senac aí, ele é na casa de 7,5 milhão só, em 2024, tá? Isso, se não me engano, são 11 milhões que foram investidos, 12 milhões nessas 4 edições, tá? E é dinheiro que já está circulando pelas empresas, né? Então, são números, assim, impressionantes. Nós podemos dizer que somos um dos maiores programas de formação de desenvolvedores do Brasil,
se não o maior, né? Pode ser que tenha outras iniciativas que a gente desconheça, mas assim, é realmente muito grande. Isso é assim, com toda a descrição, dando louvor a todos os outros programas que fazem. Nós não temos aqui a pretensão de esgotar os outros, né? Sim, sem dúvida. Mas é uma questão assim... Não há uma concorrência, né? Não vemos nenhum desses programas como concorrentes. Muito pelo contrário, a gente quer precisa unir. que tenha mais. Essa é a visão que a gente conversou antes, já, né, do CEPROSC, e dessa ideia de vamos nos abraçar aqui, vamos construir juntos, vamos ganhar juntos, vamos nos unir e nos fortalecer. Sim. Né? Às vezes, né, Andrés, a gente até conversa, quando se fala em sindicato, a pessoa tem uma certa restrição. Acho que sindicato é alguém que briga, que discute, que quer criar conflito. Mas o CEPROSC, né, como um sindicato patronal, eu vejo uma atuação muito de agregar, gerar valor para o setor como um todo, né, onde empresários e colaboradores são valorizados, né? Pensa, tá se entregando formação gratuitamente, se buscou isso, né? Gratuito nada é, porque o André está aí, batendo sola de sapato, vai a Florianópolis, conversa com o pessoal do Senac, vai no secretário de tecnologia. Então, quer dizer, é um esforço, né? Tu está abrindo mão aí de estar dedicando esse tempo para o teu negócio diretamente, ou até mesmo para a tua família, né? Sim. E tu está aí de forma voluntária, não só você, como outras pessoas que também já vieram antes, estão se doando, né? E o CEPROSC é uma entidade que permite isso também, porque se o Andrés não tivesse o respaldo do CEPROSC, também não conseguiria fazer. Sim. E é importante que mais empresários se juntem a essa causa, né? Porque é um espaço colaborativo, é um espaço de ideias. Sim. Eu acho que assim, quando a gente doa um pouquinho do nosso, a gente acaba entregando bastante para o outro, né? Então, aquilo que, às vezes, lógico, eu como presidente, eu tenho que me doar bastante para o CEPROSC, né? Mas isso não quer dizer que cada um dos parceiros tem que dedicar um monte de tempo. Mas talvez, assim, uma horinha para fazer uma conversa com um pessoal, isso cabe dentro da nossa agenda. E essa diferença... Primeiro que isso vai fazer bem para ti próprio, né? Se você faz isso, você diz assim, puxa, hoje eu saí daqui fortalecido porque eu impactei uma molecada aí que vai fazer coisa boa na vida daqui para frente, né? E esse é o objetivo da gente se unir mais. Às vezes, como o CEPROSC, pensando como empresas, mas agora eu posso ter uma necessidade aqui que tu tens como resolver para mim. E se a gente não sai por aí para se conhecer, a gente não sabe que não existe. Os dois estão apoiando. Verdade. Né? Então, é muito mais do que a gente olhar os outros como concorrentes, a gente olhar o que a gente pode fazer e se juntar, né? Isso eu entendo que é muito mais o que a gente precisa como CEPROSC fazer, né? Unir as empresas, juntar elas em cima de propósitos, e isso a gente vai conseguir fazer de diversas formas, né? Uma delas através desses encontros, outra através de formações, enfim, a gente tem muito a ganhar se unindo, no caso, né? Que bacana. A gente está tendo uma oportunidade que eu considero assim especial, né? A agência MarketPry está fazendo esse trabalho de marketing para o CEPROSC e para o PJP, né, para o Jovem Programador, e eu gosto muito do setor de tecnologia. Para mim, assim, nada acontece por acaso, não é à toa, né, que surgiu essa oportunidade de a gente fazer esse trabalho. Estou tendo a oportunidade de visitar muitas empresas de tecnologia. Esse ambiente realmente é muito bacana, muito legal de conviver e de estar junto com essas pessoas com ideias diferentes, com pensamentos coletivos, né, que pensam no todo. É muito legal. E eu gostaria também, né, Andrés, aproveitando esse nosso bate-papo aqui, tu falasse um pouco dessa experiência que tu está tendo também com a MarketPry, né, fazendo esse trabalho do marketing, né, para o CEPROSC e para o JP. Como é que está sendo essa experiência, assim, para vocês? Olha, está sendo muito boa, tá? Foi uma grata surpresa. Chegar na MarketPry foi num café da manhã despretensioso com uma pessoa que a gente tem em comum e que eu comento, eu preciso de alguém para o marketing. Ele diz, eu tenho uma pessoa para te indicar, e a gente se conectou e teve uma boa primeira impressão, e isso foi se trabalhando adiante, né? Então está sendo muito bom, a gente está feliz com o que está acontecendo aí. Entendo que a gente tem uma série de passos que estão sendo dados, que eles não estão, todos eles dando resultado ainda, mas eles estão sendo plantados para darem resultado, né? Então acho que o que tem por vir ainda de resultado é muito melhor do que a gente já recebeu,
né? Então acho que isso está sendo muito bom. Trabalhar com gente que a gente percebe que são pessoas boas, né? Pessoas que compartilham ideais, talvez, né? Que compartilham linhas, eu acho que isso é muito bom e isso eu vejo na Market Praia. Né? Que bom. Eu sempre trato assim, né? É um pilar, né? Para mim que é muito importante, que é Deus acima de qualquer coisa, né? Primeiro é a gente agradecer e honrar a Deus tudo que a gente faz, a família, né? Que é a nossa, digamos assim, nosso maior patrimônio, e o nosso legado, que é o que o nosso trabalho permite entregar, né? E é muito gratificante estar junto do CEPROSC, do Programa Jovem Programador, pelo que se entrega de verdade, né? E a nossa missão aqui é levar esse programa, né, e o CEPROSC para o máximo de empresas possíveis, para que elas também tenham oportunidade de participar e também que a gente possa formar o máximo de pessoas possíveis que também possam transformar a sua vida e estar dentro do mercado digital também, ajudando nessa transformação que está acontecendo no mundo, né? Sem dúvida. O ideal seria que todo mundo tivesse uma aula de programação, uma aula de lógica básica, né? Isso seria o ideal, né? Sim. A gente não consegue fazer isso? Ok, vamos fazer o que está ao nosso alcance. A gente está fazendo 1.000 alunos, a gente gostaria de estar fazendo 10.000, mas 1.000 é o que é possível, né? Então a gente está fazendo, eu acho, esses passos. Tomara que daqui a 5, 10 anos venha alguém e possa multiplicar o que a gente está fazendo por mais pessoas ainda. A gente está deixando um pedaço do nosso legado, da nossa vida aqui para deixar uma marca. Eu acho que ela vai ficar. Sem dúvida. Para a gente encerrar nosso bate-papo aqui, que foi bem produtivo, foi muito legal, né? Sim. Eu queria que tu passasse uma mensagem para os empresários, né? Que ainda não fazem parte do CEPROSC, que ainda não são patrocinador do PJP. O que tu diria para esses empresários? Você tem que estar junto. Você tem que estar junto, né? Você tem que fazer parte disso. Por quê? Porque, isso vai fazer bem para ti. Você vai fazer bem para ti como pessoa. Você vai perceber os resultados e você vai ver algumas pessoas sendo impactadas e essas algumas pessoas impactadas vão te dar um gás que é fenomenal. A segunda questão é o que você está fazendo para a sociedade. Então você está colocando para a sociedade pessoas que estão sendo formadas para uma profissão boa, para algo que é bom realmente, tá? Terceiro, isso não custa caro, isso é barato. Isso é barato, muito mais barato do que tu saíres por aí catando pessoas na rua ou catando no LinkedIn aí que tu vai gastar um dinheirinho desses 2 toques também, tá? Então tu estás formando pessoas desse tipo. Isso olhando para o jovem programador primeiramente, né? Isso são alguns dos exemplos. Formar para a região toda, para o ecossistema como um todo, não só para si próprio no caso, tá? E pelo CEPROSC é importante que esteja junto porque a gente precisa de uma área de TI forte. Uma área de TI forte não é para dominar, não é para a gente saber o que a gente está fazendo, tá? Então a gente ter as nossas necessidades, o que um governo pode não levar em consideração ou que algum lugar não está levando em consideração, ao invés da gente brigar com o governo, a minha empresa isoladamente, a outra grande brigando isoladamente, vamos nos unir aqui, vamos colocar o que nos une aqui e vamos levar isso aí adiante. Né? Isso é algo que é importante que a gente tenha, porque a gente pode fazer isso pessoa a pessoa, empresa a empresa, mas quando a gente ganha isso num coletivo, a gente consegue resolver talvez os mesmos problemas no coletivo. E isso também é algo que é muito mais barato. Todo mundo quer rapidez nas coisas, facilidade nas coisas, né? Então, se a gente consegue economizar tempo com isso, é algo que a nossa empresa fica mais lucrativa, ela fica mais ágil, tudo ganha nisso, né? Então, as duas situações, elas são muito importantes. Lembrando que é o estado inteiro, tá? Então, o CEPROSC está em Blumenau, né? Mas nós temos gente em Pinhalzinho, tem em Chapecó, tem em Criciúma, tem em Araranguá, então em Jaraguá, enfim, isso está em qualquer lugar, vale para qualquer lugar, aquilo que eu assino vale para muitos lugares e também é um benefício para muitos lugares, né? Então é importante que isso esteja difundido. Tem a participação, né? Quanto mais participação, melhor, né? Sem dúvida. Porque não é a minha decisão, né? É importante que não seja a minha decisão. Eu posso tomar uma decisão aqui que seja ruim ou boa, mas é importante que a gente tenha um colegiado em que mais pessoas, sejam elas pequenas ou grandes, elas estejam juntas aqui e a gente
traga isso para Até porque as decisões têm que atender, que são tomadas, tem que atender os pequenos negócios e os grandes negócios, né? Sim. Tu tem que atender todas essas pontas. Então, quanto mais pessoas no segmento estiverem participando, maior a chance do que for decidido pelo CEPROSC atender às necessidades para que todos consigam se desenvolver, né? É que existem desafios que são grandes para as pequenas, existem desafios que são grandes para as grandes, para as pequenas não. Então, quer dizer, a gente achar esse equilíbrio, às vezes se imagina que só as pequenas têm problemas, né? As grandes também têm problemas. Então, quando a gente chega e junta tudo isso aqui, a gente trabalhar isso de uma forma boa, né? E até como sindicato, pensando assim, eu vejo que a gente tem que trabalhar como o lado patronal, o lado empresarial, com o lado laboral também de uma forma equilibrada, né? A gente tem que ter equilíbrio entre as pode ter uma mão pesada também, né? Não. Tem que ser justo, né? Aqui não tem que ter ganhador e perdedor, aqui a gente tem que ter gente que colabora. É isso, né? É isso que é o pensamento, né? E achar um equilíbrio nisso é o desafio também. É o desafio do CEPROSC de achar aqui algo que diga assim, isso aqui é tão bom, suficiente bom para o empregado, é tão bom que não mata as empresas também, né? Quer dizer, a gente ter um equilíbrio nisso, né? Que bacana, te agradeço mais uma vez, Andrés. Obrigado por estar aqui comigo nesse bate-papo. Teremos outras oportunidades aí. Sem dúvida. Pessoal, agradeço aí vocês acompanharem conosco esse vídeo. Espero que tenham gostado do conteúdo que a gente trouxe. Em breve teremos mais conteúdo aí no canal. Valeu, obrigado.